lá embaixo no Point dos visitantes, tá bem? Hoje à noite, os nossos adolescentes prepararam um musical sobre a rainha Esther. Eles vão apresentar hoje no culto da noite, às 19 horas. E por causa disso, eu resolvi que vou hoje falar alguma coisa sobre essa história de Esther, só para contextualizar a história que depois vai ser contada por eles, cantada no musical que eles prepararam sobre a rainha Esther. O livro de Esther está no Antigo Testamento, está historicamente colocado num momento muito importante da história de Israel, que é quando eles retornam da Pérsia, retornam da Babilônia com a vitória da Pérsia. O governo persa havia dominado a Babilônia. Ciro, que era o governador da Pérsia na época, libertou os judeus para que pudessem voltar para o seu lugar de origem. Então Jerusalém é reconstruída. Mas muitos judeus ficaram e foram convivendo com os persas. Esse período do governo persa foi muito importante para a história dos hebreus, para a história dos judeus. Foi o período em que o Antigo Testamento foi composto. Nós estamos falando aí de mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E aí nessa volta para Jerusalém, sob a ordem dos sacerdotes que estavam voltando, eles reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo e iam reconstruir a vida religiosa judaica. Nessa reconstrução da vida religiosa judaica, saíram catando todos os escritos que haviam sido produzidos ao longo dos anos anteriores e dos séculos anteriores. Escritos que vinham desde os tempos da libertação do Egito, e que formavam o que depois ficou conhecido como o Pentateuco, o Torá, a lei dos judeus, e vários outros escritos que foram reunindo, que estavam dispersos, acrescentaram algumas coisas, e foram formando, aos poucos, o que depois a gente vai conhecer como Antigo Testamento. Foi nesse período em que a Pérsia deu liberdade para os judeus fazerem isso, e foi nesse período da reconstrução de Jerusalém que foi importantíssimo reunir esses livros, para de novo lembrar os judeus da lei mosaica, da Torá, dos costumes, de como é que devia ser a vida religiosa deles, de todos aqueles ritos, aquelas liturgias. Tiveram que retomar tudo. Vocês imaginam, nós tivemos aí aproximadamente 2 anos de pandemia, em que as vidas foram interrompidas, tudo teve que parar, e deu um certo trabalho retomar tudo depois. Imaginem depois de quase 70 anos, um pouco mais, um pouco menos de 70 anos, terem de voltar e recomeçar tudo de novo. Muitos tinham nascido na Babilônia, nem sabiam nada sobre a história do povo judeu, nunca viram Jerusalém, nunca tinham visto o templo. Eles dependiam só do que os mais antigos contavam. E muitos que voltaram, organizando e reorganizando esses livros, que depois vão compor a Bíblia hebraica, também tiveram essa responsabilidade de reconstruir e de retomar toda a história religiosa do povo, né? Bem, na Pérsia, que agora era o império que dominava o mundo nunca ficou sem imperialistas dominando o mundo. Nunca ficou um tempo em que não tivesse um governo imperial controlando a civilização conhecida. Na história dos judeus, a gente já começa conhecendo o domínio egípcio. Depois dos egípcios vieram os assírios, depois dos assírios vieram os babilônicos, depois dos babilônicos vieram os persas, depois dos persas vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos, depois a gente teve vários outros impérios menores, como por exemplo o Império Bizantino.
E depois aí veio a Era Moderna, a gente teve durante muito tempo a Inglaterra explorando o mundo, dominando o mundo. Atualmente nós temos aí os Estados Unidos nessa função imperialista, querendo ser o dono do mundo, dominando todas as coisas. Está a China agora aí apontando como provavelmente o novo reino imperial, que vai dominar mais para frente. A gente não sabe, porque também daqui mais para frente, daqui mais uns 50, 100 anos, todos, pelo menos a grande maioria aqui, estaremos todos tranquilamente mortos. Mas a gente não sabe o que é que vai acontecer mais lá para frente. Bem, o mundo nunca teve um tempo em que uma civilização dominadora dessa não estivesse querendo dominar o mundo, controlar todas as coisas, explorar tudo. Sempre teve gente assim. Nessa época era a Pérsia. Voltaram alguns judeus, se estabeleceram de novo em Jerusalém para retomar a vida de Jerusalém, e alguns judeus ficaram no que era agora o domínio persa. É aí que entra Esther, que era uma judia vivendo na corte do rei Xerxes, um rei que veio depois de Ciro. A Pérsia continuava dominando muito, especialmente culturalmente, e Xerxes era o novo rei, casado com uma rainha que se chamava Vasti, que também era persa. Para quem não sabe, a antiga Pérsia é o Irã hoje. Quando você olha para o Irã e para os iranianos, você está olhando para os persas. Eles são os persas, hoje em dia. Era um grande reino naquele tempo e dominava todo mundo de então. A rainha Vasti foi convocada pelo rei Xerxes para estar presente na sala real. E ela resolveu que não iria. Nós estamos falando de um tempo em que o rei era considerado representante de Deus. Todos esses reinos, inclusive chegando até o Império Romano, os reis eram considerados representantes de Deus. Os reis eram considerados divinos. E às vezes a gente aqui e acolá ainda ouve ressonâncias desses discursos, querendo dar a impressão de que políticos são representantes de Deus e salvadores da pátria e coisas do tipo. Mas naquele tempo eles olhavam mesmo para o rei como um representante de Deus. Então o rei tinha toda a soberania. Nós estamos falando de monarquias absolutistas. A monarquia absolutista, o rei mandava e todo mundo tinha que obedecer. Não tinha esse negócio de parlamento, como a Inglaterra tem hoje. Não tinha esse negócio de deputados, senadores para governar. Não, era a vontade do rei. O que o rei queria de mal ou de bom, ele mandava e tinha que obedecer. E quem não obedecesse era morto. Era jogado na vala, era preso no mínimo. E nós estamos falando também de um tempo em que não só você tem o rei como um representante de Deus, mas num contexto em que mulheres não significavam absolutamente nada. Não tinham nada a dizer, não tinham nada a pensar, não tinham nada a fazer. A rainha, a esposa do rei, devia obedecer suas ordens como qualquer súdito. E Vasti, quando foi convocada por Xerxes, que de alguma forma talvez quisesse exibi-la aos seus convidados naquele banquete, talvez até por saber disso, que ela seria apenas exibida, ela se negou a ir. Ela se negou a ir. E aí as consequências para ela foram grandes. O rei estabeleceu uma lei que nunca mais a Vasti poderia entrar na presença dele. Eu fico imaginando Vasti dizendo, graças a Deus. Mas aí o rei mandou estabelecer lá uma regra ali, não veio, não vem mais. Nunca mais Vasti pode entrar aqui. E aí os conselheiros do rei saíram em busca de outra rainha. E encontraram Esther. E o rei se agradou muito de Esther. Esther era uma judia, ela não era persa. Ela era uma imigrante
Ela era uma forasteira. Estava na Pérsia desde muito tempo com sua família. O seu primo, que era Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução, tinha uma função muito reconhecida e respeitada dentro do Império Persa, dentro do governo persa. Então a família de Esther estava lá há muito tempo. Como imigrantes na Pérsia, haviam se estabelecido, já tinham conseguido green card, estavam lá trabalhando, atuando e vivendo na Pérsia. E o rei se agradou de Esther e quis se casar com Esther e quis fazer de Esther a nova rainha. Todo mundo ficou muito feliz com o resultado, temos uma nova rainha e etc, etc. Só teve uma pessoa que não gostou muito, que era Amã. Amã era profundamente antissemita, não gostava dos judeus, achava que os judeus estavam ali só atrapalhando. E durante todo o tempo em que Esther esteve ali como rainha ao lado de Xerxes, Amã aproveitou e tentou, em várias oportunidades, criar armadilhas para prejudicar o povo judeu. Uma delas entrou para a história do livro de Esther, fica evidenciada, um plano arquitetado por Amã para exterminar o povo judeu, a partir de uma ordem em que todas as pessoas na Pérsia deviam se curvar ao rei e se curvar a Amã como primeiro-ministro. E Mordecai, ou Mardoqueu, não se sujeitou a isso, não se curvava. Ele dizia que não se curvava diante de homens, diante de pessoas. Mais ou menos a mesma história que a gente vê em Daniel. É uma história muito semelhante, só que Daniel na Babilônia, quando houve toda aquela questão de se curvar diante de orar diante das estátuas que foram levantadas e tal, dos deuses babilônicos. Bem, a história toda vocês vão conhecer essa noite, porque Esther tem um momento muito específico em que ela entra na sala do rei sem ser chamada. Quando o rei chamava, você tinha que ir. Mas quando o rei não chamava, você não podia entrar. Não é? E Esther fez o contrário do que Vasti tinha feito. O rei chamou Vasti e Vasti não foi. O rei não chamou Esther e Esther foi. E Esther foi, muito especialmente aconselhada por seu primo, Mordecai, Mardoqueu, que disse a ela: a única pessoa que pode salvar o nosso povo dessas armadilhas que Amã está fazendo é você, revelando ao rei tudo que está sendo armado contra o nosso povo. Você agora tem essa responsabilidade. Você conseguiu chegar num lugar, nada previa que você seja massacrado como Amã queria fazer. E aí ela salva o povo judeu, na sala real, todo mundo fica apavorado com aquela entrada inusitada, entra causando. E aí diz para o rei que, olha, o que está acontecendo, Amã. E a história tem todo aquele final em que Amã é destituído de seu cargo, é condenado à morte. Mardoqueu assume o lugar de Amã como primeiro-ministro, tendo conquistado a confiança de Xerxes. E o povo judeu que habitava em Suzã, na capital da Pérsia, foi culpado por causa justamente dessa ação de Esther. Essa é a história que os adolescentes prepararam para encenar e para cantar essa noite. Eu quero só aproveitar esses momentos antes de nós celebrarmos a ceia, para tentar tirar algumas lições dessa história. E ver de que maneira o livro de Esther, que foi
conservado nessa literatura do Antigo Testamento, ou da Bíblia hebraica, está ali para dar esse testemunho de como os judeus foram preservados no governo persa, num momento muito importante da sua história. Está ali para compor com todos os outros livros históricos que temos, para que fique conhecida a história da peregrinação do povo judeu, desde que eram escravos do Egito até quando se tornaram livres como nação na sua terra e depois foram dominados pela Babilônia e depois livres da Babilônia, para mostrar ali de que maneira a história do povo foi sendo construída. Mas é claro que há lições que a gente pode tirar desse livro de Esther, dessa história de Esther, desse pano de fundo histórico de como essas coisas aconteceram. E eu queria compartilhar com vocês aqui. A primeira grande lição que eu tiro daqui é das preocupações coletivas. A lição das preocupações coletivas. Quando Esther se conscientiza de que seu povo estava em perigo, de que não era ela e a vida dela, ela era ela e a vida do seu povo. Essa preocupação coletiva de dizer o que eu faço pode prejudicar ou pode ajudar a minha comunidade. O que eu faço pode prejudicar ou pode ajudar a coletividade que eu habito. E essa preocupação coletiva de Esther, ela era rainha, ela podia simplesmente cumprir seus rituais e ficar lá, fazendo o que uma rainha tinha que fazer, que era só ornamentar a corte real. Ela podia continuar só ornamentando a corte real. Mas ela se conscientizou da necessidade de dar um passo, de fazer alguma coisa, e até mesmo de se arriscar. Ela se arriscou pelo bem coletivo. Ela se arriscou pelo bem do grupo. Ela se arriscou pela comunidade dela. Reconhecendo suas raízes, sua história, ela viu a importância do que ela podia fazer para beneficiar a sua coletividade. Por que essa lição é importante para a gente? Porque nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas. Desde o século XVII, quando o filósofo John Locke disse, olha, o indivíduo é responsável por si mesmo, ele tem que dar contas dele por si mesmo. O indivíduo tem que dar contas só à sua consciência. Criou-se no Ocidente essa ênfase no indivíduo, essa ênfase na iniciativa individual. Hoje em dia, uma pessoa pode ser uma empresa. Hoje em dia, a pessoa pode ser empresa dela mesma. E criou-se essa ideia do indivíduo e das preocupações individuais, ao mesmo tempo que foram enfraquecendo as preocupações coletivas. Josa e dizer, olha, vamos resolver isso. Há coisas na nossa vida que só são resolvidas quando nós tomamos iniciativas corajosas. Você está vendo seu colega de trabalho desabando na vida, caindo num abismo, indo cada vez mais fundo. Você precisa ter a iniciativa corajosa de dizer a ele, olha, isso não vai terminar bem. Você precisa ter cuidado. Nessa de nós acharmos, não vou me meter na vida dele, a gente talvez esteja se omitindo em dar uma palavra, em fazer um gesto, que de repente vai mudar a vida da pessoa para sempre. Mas é preciso tomar uma iniciativa corajosa e dizer, olha, eu posso até perder a amizade dele, mas eu vou dizer para ele, olha, você está errado. Esse caminho que você está vindo aí não vai dar certo. É preciso que você reveja isso. Pais precisam ter iniciativas corajosas de educarem seus filhos, de muitas vezes frustrarem seus filhos naquilo que querem por não ser o melhor. É muito complicado, às vezes, pai e mãe que querem sentir que são os melhores amigos dos seus filhos, ter que se indispor com seus filhos para passar a eles o que é certo, o que deve ser aprendido, o que deve ser ensinado.
Mas pais precisam de iniciativa corajosa. Às vezes eu fico imaginando que falta coragem para muitos pais e mães dizerem a seus filhos o que é o certo. E dizerem a seus filhos, não, não vai ganhar isso, não, não vai receber isso, não, não vai fazer isso. Em muitos momentos da nossa vida, é preciso ter iniciativa corajosa para dizer não, para rejeitar algo, para não seguir juntamente com outros em algo. É preciso iniciativa corajosa para dizer, não, eu não vou participar disso. Não, eu não concordo com isso. Ainda que haja uma multidão defendendo aquilo e você vai se sentir solitário, sozinho, você vai dizer, não, não concordo com isso, isso está errado. Eu jamais vou apoiar esse tipo de coisa. É preciso ter iniciativa corajosa para fazer isso. Bem, o fato é que em muitos aspectos da nossa vida, há momentos em que precisamos sim de iniciativas corajosas como essa que Esther teve. E é muito importante até a gente ver como é que uma personagem feminina faz isso, já que as personagens femininas na Bíblia, normalmente, até por causa da sociedade patriarcal em que viviam, estavam sempre na sombra, sempre eram o segundo violino ali, estavam sempre como figurantes, e temos aqui uma protagonista, que dá exemplo de iniciativa corajosa. E a terceira e última coisa, só para encerrar essa reflexão sobre o livro de Esther. Eu não sei se você sabe, se você já leu Esther. E se você já leu Esther, eu não sei se você percebeu isso, mas a palavra Deus não aparece em nenhum momento de Esther. A Bíblia hebraica usa duas palavras para Deus, Elohim. Quando você na sua tradução vê lá escrito Deus disse, é Elohim que está sendo usado. E a outra palavra que a Bíblia hebraica usa para Deus é Yahvé. Então, quando você vê na sua tradução, o Senhor Deus, no original hebraico é Yahvé que está ali. Então, normalmente as traduções trazem o Elohim por Deus e traduzem Yahvé por o Senhor Deus. E você, quando pega os textos, vê que Deus não era tratado do mesmo jeito, às vezes nem no mesmo livro. Você tem duas narrativas de criação, em Gênesis 1 e 2, são duas narrativas de criação, colocadas lado a lado, uma para completar a outra, igual os evangelhos, colocados lado a lado, um para completar o outro. Você tem duas narrativas de criação ali, que vêm de duas tradições diferentes. Uma tradução que chama Deus de Elohim, outra tradução que chama Deus de Yahvé. E estão juntas ali, para você conhecer as duas tradições sobre narrativas de criação. Então, durante todo o Antigo Testamento, durante toda a Bíblia hebraica, ou aparece Elohim, ou aparece Yahvé. Ou está lá escrito Deus, ou está lá escrito Senhor Deus. Mas em Esther, não aparece nada. Nem Elohim, nem Yahvé. Em nenhum momento, do primeiro versículo ao último versículo de Esther, em nenhum momento Deus é citado. Em nenhum momento se usa a palavra Deus. Em nenhum momento se refere a Deus, nada, silêncio absoluto, do início ao fim de Esther. E no entanto, a gente vê a ação de Deus à vista ali. A maneira toda como aconteceu, a forma como Esther foi acabar sendo esposa do rei, a maneira como Mordecai ou Mardoqueu ali e Esther conseguiram salvar o povo judeu do extermínio que haveria contra eles. Mesmo sem se falar em Deus, você tem a ação de Deus ali subjacente. Está ali a ação de Deus nas entrelinhas. E essa é a terceira lição que eu trago para vocês essa noite. A gente não precisa ter discursos muito elaborados sobre Deus, porque Deus não precisa disso para agir.
Às vezes Deus é como fundo de tela. Você entra numa pinacoteca para ver quadros pintados. E você vê os quadros pintados. Aí você vai vendo aquelas pinturas bonitas. Nem passa pela sua cabeça que tem uma tela no fundo. Você está olhando as pinturas. Você está olhando as pinturas. Por quê? Você sabe que aquela pintura não estaria aparecendo ali se não tivesse uma tela. A tela está ali, mas ninguém fala dela. Todo mundo só fala da pintura. Todo mundo só fala do desenho. Mas a tela está ali. O que eu quero dizer a vocês é que há muitas vezes em que a gente vê claramente a ação de Deus, vê claramente que Deus está agindo, mas Deus não está botando o nome dele ali. Não está chamando a atenção para ele mesmo. Ele é uma tela de fundo. É nesse sentido que eu vejo a ciência. A ciência não fala de Deus, nem deve falar. Nem deve falar. Porque a ciência não tem nada a ver com fé. A ciência não tem nada a ver com religião. O campo de trabalho da ciência é outro. Não tem nada a ver com fé nem com religião. O cientista não tem que ficar preocupado com Deus. Ele tem que seguir o método científico, o método de pesquisa que faz daquilo algo crível, acreditável. E quando eu olho para a ciência hoje, e quando eu vejo as coisas que a ciência está fazendo, que a ciência está descobrindo, eu não preciso de nenhum painel brilhando e piscando, dizendo Deus, Deus, Deus. E nem preciso que ninguém me diga isso. Porque Deus é a tela de fundo de tudo isso. Então, quando você vai estudar ciências, estude ciências. Estude ciências. Estude com rigor. Estude com interesse. Estude sem querer misturar as coisas. O discurso científico não tem nada a ver com o discurso religioso. São duas coisas diferentes. Estude ciências. Você é um cientista? Faça o seu trabalho de cientista. Deus não precisa que haja outdoors piscando o seu nome, porque Ele é o fundo da tela. De uma forma ou de outra, Ele está lá. De uma forma ou de outra, Ele está lá. O que Dietrich Bonhoeffer dizia, numa das cartas da sua prisão, é que se Deus é a explicação do que a ciência não explica, o campo de Deus vai ficando cada vez menor. Há 200 anos atrás, uma dor de cabeça era um bom motivo para uma reunião de oração. Hoje você toma uma aspirina e ponto, resolveu o problema. Na idade antiga, um raio caindo no céu era uma manifestação divina. Hoje a gente sabe por que o raio acontece. Explica por que acontece um raio. Então, se você deixa só Deus ficar onde a ciência não explica, o espaço de Deus vai ficando cada vez menor. O espaço de Deus vai ficando cada vez menor. Deus não está apenas onde a ciência não explica. Deus está inclusive na ciência. A ciência não é inimiga da fé. A ciência não é inimiga de Deus. A ciência está fazendo o seu trabalho. E Deus é a tela de fundo, onde a pintura está sendo feita em cima. É isso que o livro de Esther me ensina particularmente. Eu não preciso ficar defendendo Deus, porque Deus não precisa de defesa. Eu não preciso ficar falando em Deus o tempo inteiro, ou falando em religião o tempo inteiro, porque às vezes fala mais alto, a nossa maneira de ser e de viver e de tratar os outros é o melhor discurso que podemos fazer de Deus, melhor do que qualquer outro discurso. O que o livro de Esther nos ensina é que Deus é a tela de fundo de tudo. E de alguma forma Ele está lá,
presente em tudo, mesmo que o nome dele não esteja sendo falado. Deus é a grande explicação de todas as coisas, ainda que todas as coisas nem saibam disso. O que o livro de Esther me explica e me sugere é que Deus é essa grande tela de fundo, esse grande fundamento de todas as coisas, essa grande razão de todas as coisas. E ainda que as pessoas não estejam usando o nome dele e nem saibam disso, dá para ver lá, a tela de fundo, presente, e Deus presente, marcando a sua presença através das coisas que acontecem, mesmo que seu nome não esteja sendo dito. É isso que Esther nos ensina. Somos testemunhas desse amor de Deus e dessa graça de Deus. Talvez seja até melhor falar menos de Deus e viver mais. Há muita gente que fala muito de Deus e tem uma vida que só nega isso. Tem muita gente que não tira Deus da boca, mas tem uma vida que mostra tudo o contrário do que Deus quer de nós. Às vezes é até melhor que não se fale em Deus. É bem melhor às vezes que vejam que não estamos falando em Deus, mas vivemos Deus. Que Deus está em nós e vivemos Deus. Mais importante do que ficar falando o nome de Deus toda hora é viver Deus, para que as pessoas conheçam o Deus